Alô pessoal, sejam bem-vindos aqui no Super Acadêmico com mais um vídeo aqui da nossa série, da nossa playlist História da Filosofia Cristã. Continuando hoje com o nosso amigo São Tomás de Aquino e com fé, concluindo ele. Antes de começar, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, por favor, deem like no vídeo, comentem e partilhem. E agora eu gostaria que vocês acompanhassem aí com atenção o nosso spot para o Apoie-se. Apoia-se no apoia o canal. Para apoiar o canal no Apoia-se. Vamos lá. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, na Notas de Aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Muito bem, então vamos aqui para Tomás de Aquino. Nós tínhamos falado aqui sobre a produção do conhecimento, né? O conhecimento através principalmente dos sentidos. E aí vem o tópico da criação. A criação, o que é que Tomás de Aquino fala sobre a criação? Ele reproduz, obviamente, a Sagrada Escritura. As ideias são os arquétipos das criaturas. As ideias são idênticas à essência divina. Isso é platônico. Refutação dos argumentos em prol da temporalidade do mundo. Certo? Então, o mundo seria o que? Eterno. Posição histórica de São Tomás de Aquino. Pronto, aqui. A dependência das criaturas para com Deus. As coisas não podem agir senão em virtude da casualidade divina. É muito interessante ver essa coisa da causalidade divina, porque remonta ao conceito do motor imóvel do Aristóteles. Certo? Então, já que tudo depende desse motor imóvel, tudo é causado pela ação divina. Aqui, de certo modo, deixa eu ver, São Tomás, o aristotélico, com uma passagem de São Boaventura, que era agostinista, agostiniano seria melhor, né? Ele diz que São Tomás dá às coisas maior atividade própria do que o agostinianismo está disposto a lhes atribuir. Então, quer dizer, como ele valoriza certa parte do empirismo, né? do Aristóteles, então haveria nas coisas em si, nas próprias coisas, uma atividade própria, que representa, de certo modo, o motor imóvel, mas tem uma atividade própria, diferente do modelo de interpretação do mundo, né, da realidade a partir do Agostinho, que tem muito mais a ver com o Platão e a reprodução das ideias perfeitas, que viriam de Deus, é claro. Ao derivar os graus de perfeição da diversidade das coisas, São Tomás mostra ter em mente a perfeição do mundo em sua totalidade, balançando, deve ser balanceado, devidamente proporcionais. Então, bom, seria uma justificativa, né, para um certo equilíbrio na realidade física, a partir do momento em que se admite essa criação divina. A criação divina, por ser divina, não pode ser imperfeita, inacabada, ela tem que ser perfeita. Mas o que torna ela móvel, digamos assim, é o fato dela expressar, ela acontecer de maneira autônoma, tendo uma certa autonomia. Então, de certo modo, das criaturas divinas,
das criaturas feitas por Deus, a mais autônoma possível é o próprio ser humano, que é capaz de tomar decisões livres. A imperfeição do mundo e o mal. Lembrando que lá nós já vimos em Santo Agostinho, né, a origem do mal a partir justamente da ação humana, do livre-arbítrio humano. A essência do mal consiste na deficiência de um determinado grau de perfeição, por conseguinte, na privação de um determinado bem, de sorte que a mesma existência de seres transitórios implica a existência do mal. Então, na mesma trilha do Santo Agostinho, né, o Platão, você tem o mal surgindo pela ausência do bem, né, não pela imperfeição do bem, mas pela falta, né, do bem chegando mais próximo daquilo que é considerado mal, né? A essência do mal consiste na deficiência de um determinado grau de perfeição. É uma imperfeição. Toda criatura é necessariamente imperfeita quando comparada à perfeição divina. Mas esta imperfeição é apenas o reverso de sua perfeição. Quer dizer, é sempre o potencial, né? Como é inacabado, de certo modo, né? O mal é uma privação, não uma realidade. Quer dizer, é uma total negatividade. É estranho porque quando a gente ouve esse tipo de argumento, pelo menos quando você ouve de uma maneira livre dos dogmas, você acaba percebendo que ele próprio meio que entrega a falha do argumento de uma origem do mal a partir da imperfeição, né? Então, quem é que fez essa imperfeição foi o ser perfeito. Então, na verdade, a imperfeição vem da perfeição. Mal só pode significar ausência do bem. O mal é mais corretamente denominado uma privação ou carência daquilo que deveria estar presente. Então, quando alguém agir mal com você, você sabe que, na verdade, aquela pessoa está sendo ausente do bem e não mal de verdade. Deus não é a causa do mal, né? Ele colocou uma frase enfática em cima disso, que é uma coisa que Agostinho também fala, que, lembrando, né, lá na época do Santo Agostinho, que uns 6 séculos antes, né, 6 séculos antes mais ou menos, 8 séculos antes do São Tomás de Aquino, tinha que debater, discutir, lutar contra o movimento dos maniqueístas que atribuíam a Deus a origem tanto do bem quanto do mal. Bom, passado isso, a questão da criação e a questão da origem do mal, né, que não vem de Deus, vem o homem. O homem é o ponto de convergência de toda a criação. A união substancial. A união entre corpo e alma deve ser constituída de maneira tal que os atos genuinamente humanos não pertençam apenas à alma, e sim ao homem, ou seja, ao composto, alma e corpo. Por isso o homem consta unicamente de forma substancial e da matéria primeira. Pela mesma razão, o termo homem não deve ser enunciado com relação à alma ou ao corpo, mas tão somente a relação ao todo, é o composto. Bom, então, na teologia, né, na filosofia do São Tomás de Aquino, o homem ele não pode ser separado entre corpo e alma, não há uma separação, certo? É um composto só. Então, a identidade do homem, de cada homem, está nessa união constante entre corpo e alma. Normalmente, em outros momentos da playlist, eu já mencionei isso, é uma das razões porque no cristianismo católico não se admite a ideia de reencarnação, é sempre de ressurreição. São coisas bem diferentes nessas mitologias, nesses dogmas, né, nessas liturgias. Tudo o que pertence à essência do homem, o que faz com que o homem seja homem, diflui do princípio formal ou da alma. O homem concreto, a matéria individual. A pluralidade dos homens só se torna possível na base da matéria. Então, dá para entender como se fosse assim: haveria uma pertença da alma à divindade, no sentido de que faz parte da mesma perfeição espiritual, digamos assim.
E, no entanto, a individualização de cada homem a partir do momento em que a alma se junta ao corpo, né? A alma está no corpo. E aí passa a fazer parte da realidade humana, que é imperfeita. Conquanto não dependa da matéria para sua existência, a alma está profundamente enraizada na corporeidade, a ponto de permanecer incompleta sem o corpo. Novamente ele está reafirmando, né? Não há corpo sem alma, nem alma sem corpo. Teoria do conhecimento, uma só forma de substância, a sensibilidade do pensamento. Não, peraí. Há no homem uma só forma substancial. É o que tirado do que foi falado antes. Mas tem a sensibilidade e o corpo. Então, conhecimento sensível, né, que é a sensibilidade. Há o sentimento comum, a imaginação, fantasia, a memória e reminiscência. Isso seria constitutivo da sensibilidade. Já o conhecimento intelectivo teria a questão do intelecto, possível intelecto agente, que é a relação entre ato e potência, que vem do Aristóteles. O intelecto possível é a potencialidade, enquanto que o intelecto agente é o ato, em ato. Então, a capacidade humana de produzir conhecimento inteligível está sempre em potência, podendo se atualizar a partir da relação com a realidade. Agora, essa sensibilidade seria uma conexão direta, digamos assim, com a realidade, mas não avançada no nível intelectivo, no nível da racionalização simbólica. Atentado contra Deus, potência para o ato. Sim, lembrando que em toda essa história, desde Aristóteles, o Deus, né, que é o motor imóvel, ele é um ato puro, então ele não tem potencial para nada, porque ele é perfeito. Aristóteles, a alma é uma como lousa em que nada está escrito, uma tábula rasa. A par do intelecto passivo, porém, é mista e admitir uma potência ativa. Então, se ele vem seguindo a tradição aristotélica, a alma, né? Foi a alma? É. Seria uma tábula rasa, que pode ser inscrito o conjunto de escolhas vividas pelo sujeito, pelo indivíduo. E aí tem sempre um potencial ativo de formulação de construção. Isso afeta muito, inclusive, a maneira como a pedagogia tradicional, né, de origem tomista, né, de São Tomás de Aquino, se aplica, né, em muitas escolas até hoje, já que haveria a crença nesse potencial ativo, né, nessa possibilidade constante de desenvolvimento no ser humano, especialmente na criança. Prioridade do conhecimento sensível, São Tomás rejeita de modo coerente todo conhecimento a priorístico, quer dizer, sem experiência, e puramente espiritual, cuja possibilidade é defendida até certo ponto pelo agostinianismo. Então, essa fonte espiritual é rejeitada por São Tomás de Aquino porque se afasta da experiência sensível, ou nega a experiência sensível. Processo de conhecimento, a abstração é universal, certo? E aí é dessa abstração universal que vem os particulares. Acaba recaindo também na questão dos universais, que a gente já viu em vários autores aqui na playlist sobre filosofia cristã medieval. Reduzida a seus termos mais simples, a abstração consiste no seguinte: o intelecto agente inspeciona nas coisas materiais aquilo que as constitui em sua espécie própria, prescindindo daquilo que as caracteriza como individualidades. Então, quando eu estou pensando como um agente de um pensamento, eu acabo desenvolvendo um conjunto de escolhas que são próprias, desenvolvendo a minha individualidade. Mas eu venho de um potencial de abstração que é universal, certo? Então, a minha expressão particular vem desse potencial que é universal. O conhecimento da alma de Deus. Até mesmo para o conhecimento de sua própria alma, o homem tem de volver-se para as coisas sensíveis. É por isso que muitas dessas teologias
tem que bater com essa questão de que o conhecimento da divindade é impossível, é inatingível. Então você só pode conhecer por analogia àquilo que é visível, né? A verdade só existe no juízo. Eu tiquei isso aqui. Tem questões éticas agora. Doutrina tomista da vontade racional, tirada de Aristóteles, antepor o intelecto à vontade. Então, tem reflexões éticas evidentes aí, já que supõe-se que nós somos capazes de tomar as decisões éticas a partir da razão. Volta à questão do livre-arbítrio, a vontade é livre, já não poderia haver questão da moralidade, por isso a negação do livre-arbítrio deve ser contada entre as opiniões afilosóficas. Então, se alguém acredita no determinismo, isso seria não filosófico. A estrutura do ato humano divide-se em intenção, o conselho, o consentimento, a eleição. Certo? Então, é o processo decisório da ação humana. A natureza da bondade moral, ato voluntário interior, com um fim específico. Para São Tomás, a bondade de um ato depende do objeto do ato voluntário interior e, por conseguinte, do fim proposto à vontade pela razão. Esse é um modelo de pensamento ético curioso porque, de certo modo, antecipa a moralidade kantiana. É a ideia de que o ser humano só pode ser fim e nunca meio. Ele não está expandindo tanto assim, mas ele meio que antecipa um pouco isso. É um voluntário interior, fim proposto à vontade pela razão. Veja que não é a iluminação divina que faz o ato ético, mas a razão. As leis, natureza das leis, vem da razão também. As várias classes de leis, né? A inspiração divina mesmo acontecendo, que leva a uma lei eterna, mas é uma formulação humana racional. Isso vai ter reflexo na política. Certo? Então, os estudos políticos do São Tomás de Aquino tiveram influência também nos modelos pensados sobre o poder logo no fim da Idade Média e começo da Idade Moderna. Como eu falei também, o pensamento tomista tem uma grande força e presença na pedagogia tradicional. Né? Apreciação. Escolheu o terreno aristotélico rejeitado por muitos de seus contemporâneos para nele erigir o seu imponente edifício teológico, filosófico, cristão. Certo? Então, o São Tomás de Aquino monta a sua filosofia, a sua teologia a partir da filosofia aristotélica. São Tomás supera a todos pela arte de seu estilo didático e pela clareza luminosa de sua clássica síntese. Então, ele é o maior expoente da escolástica, realmente. Bom, deixa eu ver aqui, a atividade da causa segunda do conhecimento. Isso aqui é só um texto extra, eu marquei aqui, mas não fiz nenhuma marcação no texto em si. E assim a gente conclui o São Tomás de Aquino. Eu estava revendo o último vídeo da playlist, foi o 25 ou 26, e notei que tem um momento que eu menciono, estou falando de São Tomás de Aquino e falo de Santo Agostinho. Então relevem isso porque os dois, como são muito presentes nessa filosofia cristã, então acaba interferindo muito no pensamento, na hora das formulações. Mas só São Tomás de Aquino mesmo. Pois bem, então ficamos por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aí, ou continuem curtindo a playlist. E no próximo a gente vai para um inglês chamado João Scotto. João Duns Scotto. Aí depois tem o Guilherme de Ockham, eu acho que aí acaba. Ah, não, tem o Mestre Eckhart também, que é alemão. Mestre Eckhart e Guilherme de Ockham. Muito bem, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, partilhar. E se puder, clica aí
no link do Apoia-se e apoia o canal, certo? Vamos em frente e até o próximo vídeo. Valeu!